Seja bem-vindo ao vídeo número 2 sobre o Marco do Seguro, sobre esse projeto de lei que foi aprovado já no Congresso Nacional e agora está aguardando sanção do presidente da República. Ainda não está em vigor, portanto, vamos aguardar, a sanção do presidente, mas os corretores já estão desesperados, Tá rolando muita história de que essa lei ficou muito pior, deixou muito pior a relação entre o segurado e a seguradora, que atribuiu várias obrigações para o corretor, que o corretor só se prejudicou. Meu Deus do céu, cadê os representantes dos corretores que deixaram essa lei ser aprovada? Calma, respira. Não é bem isso que aconteceu. O saldo dessa lei foi positivo, ficou bem melhor para os segurados e para os corretores, consequentemente, do que a legislação anterior. Tem um detalhe ou outro que ficou pior, favorecendo a seguradora, mas como eu falei, o saldo é positivo. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o capítulo de risco, de prêmio e do corretor de seguros, que fala ali sobre os intervenientes no contrato. Esse vídeo é muito importante para você, corretor, que trabalha em qualquer ramo, qualquer modalidade, porque tudo que eu vou falar aqui se aplica a todos os seguros e eu vou dar alguns exemplos relacionados até seguros massificados. Coisa muito importante que eu esqueci de falar. E falei no primeiro vídeo, eu repito. Se essa lei entrar em vigor, fica revogado todos os artigos referentes a seguros no Código Civil. Então, fala de seguro de vida, seguro de dano, a parte de responsabilidade do segurado, todos esses artigos ficam revogados. Tem alguns artigos também de algumas leis específicas que ficam revogados, mas que não causa grande impacto. No caso do Código Civil, tem uma série de regras que será alterada com a promulgação dessa lei. Eu escolhi os artigos que, na minha opinião, são os mais importantes. O artigo 10, a gente aqui está no capítulo de risco. Fala o seguinte: o contrato pode ser celebrado para toda classe de risco, salvo vedação legal. Assim como já existia anteriormente, Eu não posso fazer seguro de algo que é proibido. Eu não posso fazer seguro de uma carga roubada, sabendo que ela é roubada. Eu sou receptadora e eu quero segurar essa carga. Não tem como, tá? Porque eu não posso fazer seguro de produtos, de objetos de crime. Então, continua a mesma coisa. Não mudou, não tivemos nenhuma alteração aqui. São nulas as garantias sem prejuízos de outras vedadas em lei. 1. De interesse patrimoniais relativos aos valores das multas e outras penalidades aplicadas em virtude de ato cometido pessoalmente pelo segurado que caracterizem ilícito criminal. Aqui, nós já temos uma determinação importante e que ela é nova como lei. Já teve ofício da SUSEP falando para seguradoras, comunicando que era proibido cobrir multas criminais. A seguradora nunca ofereceu cobertura diretamente para o segurado, exceto no J-No, e já faz um bom tempo, acho que uns 7 anos mais ou menos, que não é mais dado cobertura para a multa em si. Então, se o segurado for condenado em multa, na ação criminal, tá? Na ação penal, não tem cobertura no seguro. E se for uma multa aplicada pela CVM, se for uma multa civil, uma multa contratual, não tem problema, esse artigo não interfere porque fala de multa, caracterizada como penalidade quando for ilícito criminal. A parte regulatória, administrativa, ou multas contratuais, ou numa ação judicial na esfera civil, não é ilícito criminal. Então, segue sendo possível ter cobertura. Não significa que tem cobertura, tá? Aqui não há impedimento legal. No caso da multa na esfera criminal, a seguradora não pode reembolsar, tampouco pagar a multa em nome do segurado se for uma ação judicial na esfera criminal, tá? Se for de natureza penal. Inciso 2. Contra risco de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro, salvo o dolo do representante do segurado ou do beneficiário em prejuízo desses. Então, que não pode cobrir ato doloso do segurado. A seguradora não pode cobrir crime intencional, que não foi praticado na modalidade culposa, para o segurado. Também não temos mudança, tá? As seguradoras não podiam cobrir ato doloso, já tinha a norma da SUSEP falando sobre isso. Tá, mas tem o seguro J-No que cobre a esfera criminal, Caso o administrador sofra uma ação penal por um ato de gestão, então não vai poder mais ter cobertura. Continua tendo cobertura para os custos de defesa. A mesma coisa no RC profissional. Se o contador está respondendo um processo criminal e esse crime, ele pode ser condenado na modalidade dolosa. Se ele for condenado na modalidade dolosa, ele tem de devolver os valores que a seguradora pagou para a defesa dele. Se ele não for condenado, ele não precisa devolver, vida que segue. Continua a mesmíssima coisa. Então, a seguradora segue o benefício, a presunção da inocência que está na nossa Constituição Federal, que diz: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de decisão penal
condenatória. Portanto, enquanto o processo está tramitando, a gente não tem uma decisão transitada em julgado, não temos uma decisão final da qual não caiba mais recurso. Os custos de defesa continuam tendo cobertura. Esse aqui é muito importante. Esse artigo 11 é fundamental, principalmente para quem trabalha com seguro de RC profissional, o J&O também, que é possível você contratar o seguro já com retroatividade, ou seja, cobrindo fatos passados do segurado, e que, frequentemente, alguns segurados pensam que podem contratar um seguro para cobrir um evento que ele já sabe que pode gerar uma reclamação. Essa regrinha é especial para esse perfil de segurado. O contrato é nulo quando qualquer das partes souber, no momento de sua conclusão, que o risco é impossível ou já se realizou. A parte que tiver conhecimento da impossibilidade ou da prévia realização do risco e, não obstante, celebrar o contrato, pagará a outra o dobro do valor do prêmio. Portanto, o médico que a família já manifestou insatisfação no procedimento cirúrgico, que acabou resultando na morte do paciente, independente do médico não ter culpa, tá? Ele não errou, era um risco do procedimento, mas ele viu que a família pediu cópia do prontuário, a família já reclamou, já fez um monte de pergunta, de queixa ali de boca com as pessoas, mas não tem nenhuma formalização. Ele, sabendo desse fato gerador, dessa ocorrência, ele vai lá e procura o corretor de seguros. O corretor fala: olha, você pode contratar com até 5 anos de retroatividade, vai pagar um prêmio a mais, mas vai cobrir os fatos passados desconhecidos. É muito importante você sempre falar isso, desconhecidos. Você quer? Ah, eu quero. Aí ele acha, né, que arrasou, né, que ele está contratando um seguro para uma situação que ele já conhece, ou seja, não é um risco imprevisto, incerto, futuro. Já aconteceu, ele já sabe dessa situação. Nesse caso, a lei estabelece, né, vai estabelecer, né, se ela for promulgada, que o segurado vai ter de pagar o dobro do prêmio, ou seja, 2 vezes o valor do prêmio. Aqui é a clássica história, né, de que não existe nenhum seguro para carro batido. Eu falo isso em todos os ramos e a ideia é a mesma. O segurado deve comunicar à seguradora relevante agravamento do risco tão logo dele tome conhecimento. Ciente do agravamento, a seguradora poderá, no prazo de 20 dias, cobrar a diferença de prêmio ou, não sendo tecnicamente possível garantir um novo risco, resolver o contrato, ou seja, encerrar o contrato, né, cancelar a pólice, hipótese em que esse perderá efeito em 30 dias contados do recebimento da notificação de resolução. Então, vamos para um exemplo prático. Digamos, no caso do RC profissional, que o médico contratou o seguro com risco de cirurgia geral. Ele só realizava cirurgias gerais. Durante a vigência da pólice, ele passou a fazer cirurgia plástica. É uma mudança no risco. Nesse caso, ele tem de avisar o corretor, que vai avisar a seguradora: olha, teve uma mudança no risco, a seguradora vai analisar. Se ela vai cobrar diferença de prêmio. Tudo bem, eu aceito esse risco, mas segue aqui o valor da diferença de prêmio para a gente fazer endosso. Nesse caso, ela vai ter 20 dias para mandar o boleto aí com a diferença do prêmio. Agora, a seguradora pode falar assim: não, eu não aceito o risco de cirurgia plástica. Não, cirurgia plástica eu não quero. Então, eu vou encerrar a apólice. Nessa situação, ele vai ter vigência 30 dias após a comunicação do agravamento do risco. Então, ele comunicou dia 1º de maio, a seguradora vai encerrar a vigência da apólice dia 1º de junho. Significa que nesse período a seguradora cobre cirurgia plástica? Não. Significa que ele continua tendo cobertura para o risco que ele contratou a apólice, porque a apólice vai ser encerrada. Né? Então ele não vai ter cobertura para mais nada. Então nessa situação, ele vai continuar tendo cobertura ali por 30 dias do que ele já tinha. Essa regra de agravamento, ela já existia, tá? No caso de agravamento de risco, tá lá na parte de alteração de risco na maioria das seguradoras e tinha mais ou menos a mesma coisa, falando que a seguradora poderia cobrar prêmio, que ela poderia não aceitar o risco, que ela poderia encerrar o contrato. Aqui deixa claro na lei quais são os prazos para isso acontecer. Outro exemplo dessa situação é no caso de uma empresa que pede recuperação judicial. Isso afeta tanto no caso do J&O, pode ser no RC profissional também, que vamos combinar que uma empresa que está mal financeiramente, talvez ela tenha menos cuidado na prestação de serviços. Então, isso é uma alteração de risco. Até no seguro empresarial, ela pode ter dificuldades ali na gestão até da atividade dela e aumentar o risco de danos a terceiros, ou até os riscos da própria empresa, né, de ter um incêndio, de ter um problema por conta aí da falta de segurança, da falta de pagamento de alguns equipamentos que ela tinha ali para melhorar a segurança, etc., de fazer a manutenção adequada por conta de falta de dinheiro. Então, o caso de um pedido de recuperação de uma falência é um agravamento do risco em todos os ramos quando a gente estiver falando de uma empresa segurada. Antes de falar sobre o prêmio e sobre o corretor de seguros na nova Lei Geral de Seguros, eu preciso te avisar que no dia 26 de novembro, às 8h30 da noite, ao vivo, aqui no meu canal no YouTube, a gente vai ter a 4ª edição do Oscar Venda Seguro, o RC Awards, que é o resultado de uma pesquisa que a gente faz com os nossos alunos. Hoje a gente tem mais de 1.000 alunos corretores do Brasil inteiro que responderam quais são as seguradoras boas e ruins
no atendimento comercial. Então, na hora de tirar dúvida, de emitir apólice, pagamento de comissão, os esclarecimentos, negociação, quais são as melhores e as piores seguradoras. E também no sinistro, quais são as melhores e as piores companhias, quem que demora para pagar, quem que fica pedindo documento toda hora para suspender o prazo, quem que nega sem motivo, quem que não responde o corretor nesse momento. Para você não precisar passar pela situação e descobrir na prática quem é boa e quem é ruim, você vai saber disso dia 26 de novembro, ao vivo, às 8h30 da noite, de graça, indo a divulgação das notas das seguradoras em todos os seguros de RC. Aproveite e convide os comerciais das seguradoras, os funcionários das companhias, para que eles vejam como que eles estão avaliados pelos corretores, e eu tenho certeza que eles vão pensar 2 vezes antes de fazer visitinhas, cobrando produção, se eles estiverem com uma avaliação ruim. Agora falando sobre prêmio. A mora relativa à prestação única ou a primeira parcela do prêmio resolve de pleno direito o contrato, salvo convenção, uso ou costume em contrário. Portanto, se o segurado contratou uma apólice à vista, de pagamento à vista, se ele não pagar no prazo, a apólice é cancelada. Eu vi alguns comentários de corretores, que absurdo, agora a seguradora pode cancelar a apólice sem dar prazo para o segurado. Gente, no parcelado, sim, se ele já pagou a primeira parcela e as próximas ele não pagou, é uma situação. Se ele não pagou nada, a seguradora não é obrigada a nada, a dar nenhum período de cobertura para ele. É diferente essa situação. E eu não acho que é um prejuízo para o segurado de boa fé. Se você contratou um serviço e você não pagou por ele, você quer ainda exigir alguma coisa, você quer exigir cobertura, isso é a própria responsabilidade da pessoa, ou do responsável pela empresa, ou do segurado pessoa física. Não tem muito segredo. Tem como eu fazer a ordem de pagamento de uma TV no site das Casas Bahia e reclamar que não entregou porque o meu cartão não foi aprovado? Ou porque eu falei que eu ia pagar no Pix e eu não fiz o Pix? Não tem como, eu não paguei. Como que eu vou exigir que ela entregue? Aqui é a mesma coisa. Se o segurado contratou à vista e não pagou, fim. Não tem cobertura para nada, ok? Tem nada de, que absurdo, que horror. Não, tá tudo certo. Parágrafo 1º. A mora relativa às demais parcelas suspenderá a garantia contratual sem prejuízo do crédito da seguradora ao prêmio, ou seja, a seguradora pode cobrar essa inadimplência, após notificação do segurado, concedendo-lhe prazo não inferior a 15 dias contado do recebimento para a purgação da mora. Então, a seguradora, quando o segurado tiver devendo a parcela, a seguradora tem de avisar o segurado e dar um prazo de, no mínimo, 15 dias a partir do aviso. Então, se a seguradora avisou ele no dia 10 do mês, o boleto tem de ter vencimento, no mínimo, no dia 25. Não pode ser antes do dia 25. Ou seja, regra super favorável para o segurado. Artigo 21. A resolução do contrato, salvo quando se tratar de mora da prestação única ou da primeira parcela do prêmio, está condicionada à notificação prévia e não poderá ocorrer em prazo inferior a 30 dias após a suspensão da garantia. Olha que prazo gigante que o segurado tem. Antigamente, né? Atualmente, porque essa lei ainda nem entrou em vigor. Não existe esse prazo, tá? A lei não determina esse prazo tão elástico aí para a seguradora poder cancelar a apólice. Se o segurado está devendo, a seguradora, a regra diz o quê? Que a seguradora deve avisar. Aí, se ele não pagar, ela deve mandar uma outra carta avisando que vai cancelar a apólice e cancela a apólice. E agora, falando sobre o momento mais esperado, quando é citada a figura do corretor de seguros na Lei Geral do Seguro. Vou te falar que é pouquíssimo citado. Eu até fui ver se tinha alguma revogação em relação à lei que trata sobre a profissão de corretor de seguros. Não teve nenhuma revogação. Então, continua válido ali que fala que tem que fazer prova da SUSEP, ter habilitação de corretor, que é obrigado a ter intermediação do corretor na contratação de uma apólice. Tudo isso está lá na lei da corretagem de seguros. Aqui, nada disso é mencionado. Os intervenientes são obrigados a agir com lealdade e boa-fé e prestar informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação e execução do contrato. Eu vi nas notícias que saiu sobre o projeto de lei, sobre aprovação, né, no Congresso Nacional, alguns corretores desesperados, falando que agora ele é obrigado a verificar as informações prestadas pelo segurado no questionário, que se o segurado mentir, ele vai ser responsabilizado. Meu filho de Deus, onde está escrito isso aqui? Onde está escrito que você está validando, que você é avalista, que você é responsável pelas informações prestadas pelo segurado? Não está escrito isso aqui. Portanto, se o cliente vem e fala para o corretor, então eu tenho um filho de 17 a 25. Não, a gente não vai pôr essa informação, senão vai aumentar muito o valor do prêmio do seguro. Aí, nesse caso, quem está faltando com boa fé? O corretor. Quem que está mentindo? Quem que está falando para o segurado mentir? O segurado também tem culpa no cartório, né? Mas quem está falando para o segurado mentir? O corretor. Então, nesse caso, o corretor pode ser responsabilizado? Sim. E já podia antes, né?
Porque extrema má-fé do corretor de seguros. E aqui eu vou mentir o faturamento da empresa. Que diferença faz, né? Se colocar 10 milhões, o prêmio é tanto. Se eu colocar que fatura até 5, é bem menos. Até se eu tiver concorrência, é melhor eu colocar um prêmio menor, um faturamento menor, porque eu vou garantir que meu prêmio vai estar menor. Responsabilidade do corretor. Já era antes e continua sendo agora. O corretor, ele vai ser responsabilizado pelas informações falsas que ele der. Se o cliente mentiu para o corretor, se o cliente preencheu o questionário e colocou informações falsas e o corretor repassou para a seguradora, não tem como o corretor verificar se o que o cliente colocou é verdade. Eu colocar uma máquina de mentira, aqueles negócios lá que fica controlando o batimento cardíaco, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não tá escrito isso. E já aproveito para falar outra coisa. Quando você lê um comentário de alguém, até uma matéria, tá? Porque mesmo que seja uma matéria jornalística, pode ter interpretação errada, pode ser um telefone sem fio, enfim. Quando você ler alguma coisa que fala sobre a lei, onde está escrito isso na lei? Leia a lei. Aqui eu tô mostrando um artigo para você. Essas matérias ou essas pessoas que falam essas coisas, ai meu Deus, agora é assim, assim, assado. Tá, procure onde está escrito. E a pessoa também não te deve satisfação, tá? Onde você leu isso? Não, aí você que procura a informação, né? Porque ela publicou uma matéria e aí, se você quer ver se aquilo realmente procede, você pesquisa na fonte, tá? Lá no projeto de lei tem todos os artigos bonitinhos para você consultar, tá disponível no Google. Artigo 38. Os representantes e prepostos da seguradora, ainda que temporários ou a título precário, vinculam-na para todos os fins quanto a seus atos e omissões. Isso aqui também é muito importante, apesar de, mesmo não ter algo escrito expressamente, né, atualmente, mesmo quando essa lei entrar em vigor, não vai ser um divisor de águas. Por quê? Se eu provar que uma pessoa, em nome da seguradora, falou determinada coisa, a seguradora é obrigada a honrar. Então, se o comercial da seguradora escrever um e-mail falando que, ao contrário do que consta na exclusão XPTO da condição geral tal, vai sim ter cobertura para essa situação, ele é um representante da seguradora. A seguradora vai ter de honrar. Agora, tome cuidado, não seja ingênuo. O comercial me falou. O subscritor me falou. Meu amigo da seguradora que é presidente falou que cobre sim. Palavras o vento leva. Não tem como você fazer prova de palavras ditas. Se você receber alguma informação, essa informação tem de estar escrita. E cuidado com o WhatsApp, porque já tem decisão do STJ falando que print do WhatsApp não caracteriza a prova por si só. Já o e-mail é um meio de prova aceito em várias ações judiciais. Então, é muito mais seguro você ter um e-mail com uma informação e aquilo ser validado juridicamente do que ter uma conversa no WhatsApp. O corretor de seguros é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados no prazo máximo de 5 dias úteis. Parágrafo único. Sempre que for conhecido o iminente perecimento de direito, a entrega deve ser feita em prazo hábil. Aqui nós temos uma nova obrigação para o corretor de seguros. Eu desconheço alguma lei atualmente que determina que o corretor tem 5 dias para repassar os documentos para a seguradora, ok? Então, se essa lei entrar em vigor, o corretor vai ter um prazo de 5 dias para entregar a documentação. O que eu não acho nenhum absurdo, né? O segurado encaminhou a documentação para o corretor faz sentido ficar 20 dias com a documentação lá, sendo que a seguradora tem prazo para confirmar cobertura, prazo para pagamento de sinistro, prazo para declinar a proposta, e o corretor fica lá pensando na vida com a documentação esquecida no e-mail. Tabata, mas poxa, às vezes acontece uma situação ou outra. Sim, mas aí você vai ser responsável se causar prejuízo a partir desses 5 dias. Precisa também ter um seguro de responsabilidade civil profissional para a corretora. Outra fake news que eu vi, gente falando que nessa lei agora o corretor é obrigado a ter seguro. Gente, onde está escrito isso? Meu Deus do céu. Tem um capítulo que fala sobre seguro obrigatório, mas não fala nada. E o corretor tem que ter seguro obrigatório. Não, só fala que existem seguros obrigatórios e blá, 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 blá. Mas não fala quais são os seguros obrigatórios. Então, não existe isso. Não existe. Não fique repetindo coisas ou concluindo sem ter lido a fonte. Fala no parágrafo único que, se for conhecido o iminente perecimento do direito, a entrega deve ser feita em prazo hábil. Então, imagina que está prestes a vencer o prazo do segurado para entregar a documentação ou para prescrever o direito dele de avisar o sinistro. E tem 2 dias para isso acontecer. Aí, nesse caso, o corretor tem de fazer antes desses 2 dias. Aí não vai ser os 5 dias. Então, tem de tomar muita atenção. Ou seja, recebeu a documentação, tenha um prazo aí na sua corretora de 1 dia de ser encaminhado para a seguradora. Isso aí é urgência máxima, tanto na área de contratação quanto na área de sinistro. E outra coisa, não é objeto da lei aqui, mas eu vou reforçar. Não coloque seus dados quando a seguradora pede os dados do segurado. A seguradora já tem os dados do corretor. Quando você vai lá emitir uma pólice no nome da sua corretora, né, sendo a sua corretora do cliente, a seguradora já sabe seus dados. Os dados do cliente são os dados do cliente. Mas eu quero controlar. Não, você não tem que querer. A seguradora não te deu essa opção. Você tem que colocar os dados do cliente. Senão você assume uma responsabilidade que não é sua. Artigo 40.
Pelo exercício de sua atividade, o corretor de seguros fará jus à comissão de corretagem. A renovação ou prorrogação do seguro, quando não automática ou se implicar alteração de conteúdo da cobertura ou financeiro mais favorável aos segurados e beneficiários, pode ser intermediada por outro corretor de seguro de livre escolha do segurado ou estipulante. Então, renovação automática não teria troca de corretor. Se a renovação não for automática, o segurado pode trocar de corretor. Espero que você tenha gostado dessa análise. Eu vou fazer o terceiro vídeo, já tem o primeiro aqui no meu canal, caso você não tenha assistido, assista, porque esse vídeo de sinistro, olha, o corretor e o segurado ficam com a faca e o queijo na mão e a seguradora fica com a corda no pescoço, porque é muito prejudicial para a seguradora e favorável para o segurado as disposições sobre sinistro nessa lei, se ela entrar em vigor. Próximo vídeo falando sobre o seguro de dano, sobre responsabilidade e prescrição. Já encaminha para os seus colegas para que eles também tenham conhecimento, não fiquem com medo dessas fake news que está rolando aí sobre o projeto de lei, que não tem nada de horripilante para o corretor de seguros.